E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre multiplicação de monômios, né? A gente já viu a adição e subtração, né? E agora a gente vai dar continuidade então a esse conteúdo de monômios. E antes a propriedade é essa. A propriedade fala assim, ó, que quando eu tenho duas potências multiplicando, potência a elevado a m vezes a elevado a n, e aí eu tenho uma multiplicação, eu vou conservar a base, então as bases têm que ser iguais para valer essa propriedade. Então eu falo assim, ó, multiplicação de potências de mesma base, conservo a base e vou somar os expoentes. Então os expoentes que vai aparecer aqui em cima, eu vou somar. Aqui eu só tenho duas potências, mas se eu tiver mais potências, eu vou poder estar somando todos os expoentes aí, desde que elas estejam multiplicando e seja a mesma base, tá? Feito isso, a gente vai entrar então agora na parte da multiplicação de monômios. Então a gente vai fazer esses dois exemplos aqui, que foram os exemplos que eu propus para vocês copiarem no caderno aí, tá? Esses dois aqui. Então ele tem aqui um retângulo, meu visualizador aqui travou, tá? Mas vai dar certo. Eu tenho um retângulo de comprimento 7x e largura aqui 3x. E aí ele quer a área, né? Então ele pede aqui, ó, por meio do cálculo do volume da área do volume, vamos fazer essas multiplicações. Então, a área de retângulo, comprimento vezes a largura. Então vai ser 7x vezes 3x. E aí como que eu vou fazer essa multiplicação, né? Para eu fazer essa multiplicação, eu vou multiplicar os coeficientes, 7 vezes 3, né? 21. Então, 7 vezes 3, 21. É o 21 que está ali. E aí eu vou multiplicar a parte literal. Mas aí você fala assim para mim, mas a parte literal só tem letra, como é que eu vou multiplicar a letra? Usando essa propriedade de potência. Então aqui eu tenho x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Então tem duas potências com a mesma base. Então vai ficar x, conservar o x, e vou somar os expoentes. 1 do primeiro x com 1 do segundo, 2. Por isso ficou x ao quadrado. Então a área desse retângulo aqui é 21x ao quadrado. Segundo exemplo, agora eu tenho um paralelepípedo aqui e quero calcular o volume desse paralelepípedo. E volume do paralelepípedo é comprimento, que é 6x, vezes a largura, que é 2x, vezes a altura, que é 3y. E aí eu vou multiplicar isso aqui tudo. Então eu vou multiplicar 6x vezes 2x vezes 3x. Então tá aqui, 6x vezes 2x vezes 3y. É y aqui, não falei x. E aí eu vou multiplicar agora, da mesma forma. Coeficientes, né? 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 que aparece aqui no final. E aí agora eu vou multiplicar a parte literal. X vezes y. A propriedade, lembrando, a gente só usa quando a base for igual, né? Então, esse x com esse x eu vou resolver. Então, x vezes x vai ficar x ao quadrado. E o y aqui, como eu não tenho ninguém para juntar com ele, eu vou só repetir ele. Então, o meu monômio aqui no final vai ficar 36, né? A multiplicação dos coeficientes. X vezes x, x quadrado. E o y, repetido aqui na frente. Então, o volume desse cubo aí, 36x quadrado y. Então, aqui ele coloca uma observação. Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si, né? Que são os números. E multiplicamos as partes literais entre si. Então, essa multiplicação eu posso aplicar a propriedade de potência, se eu tiver partes literais que têm a mesma, iguais, né? Então, a mesma letrinha aí. Então, eu posso usar essa propriedade. Então, eu multiplico os números e multiplico as letras, né? Não sei se tem mais um exemplo aqui. Ah, tem um terceiro exemplo aqui, mas esse aqui vocês não precisam copiar, não. Ele fala assim, ó, a sequência 5xy, 10x ao cubo y ao quadrado, 20x à quinta y ao cubo, e aí segue a sequência, né, até um valor A. Aí ele fala que tem 6 termos.
Aí fala, descubra o padrão dessa sequência. Então vamos primeiro descobrir o que está acontecendo aqui. Como a gente está falando de multiplicação, então vamos tentar fazer uma multiplicação do primeiro termo aqui, 5xy, para chegar no segundo termo. Então vamos pelo número. 5 para virar 10, ele multiplicou por 2, né? E aí do 10 para o 20 também multiplicou por 2 e assim por diante. Então eu já sei que o número está multiplicando por 2. E aí agora vamos ver com as letras. Aqui era x e aqui agora aparece x ao cubo. X vezes quanto para dar x ao cubo? Tem que ser um x ao quadrado, né? Que aí eu vou somar os expoentes e vai aparecer esse cubo aqui. E o y? O y para virar y ao quadrado. Tem que ser y então, porque y vezes y ao quadrado. E aí assim por diante. Então, o padrão da minha sequência aqui é que ele está multiplicando por 2x ao cubo y. Então, esse é o padrão da minha sequência. 2x ao cubo, não, x ao quadrado, desculpa. 2x quadrado y, né? E aí ele constrói um esqueminha aí. E assim se você for fazendo as próximas aqui, ó, você vai conseguir chegar lá no sexto termo dessa sequência aí, tá? Então essa seria uma explicação assim, bem rapidinha para auxiliar vocês aí. Lembrando que é para copiar no caderno só o exemplo 1 e o exemplo 2, tá? As figurinhas é facinho de fazer, a continha já tá aí, é só copiar, né? E aí e anotar aí o tema do vídeo, tá? Então, por hoje é só e na próxima aula a gente vai começar então a fazer as atividades aí da página 114. Bem tranquilinha também, página de multiplicação é tranquila. Começa a ficar bom lá na divisão, tá? Mas por enquanto tá suave, né? Pessoal, boa semana para vocês. Feriado já tá quase chegando, então vamos colocar essas tarefas em dias, tá? Falou, com Deus.